Boa tarde a todos. A gente inicia aqui mais uma live da FEAC com convidados da sociedade. Essa é a nossa quinta live. Nós que já convidamos aqui policymakers, convidamos empresários, outros professores. Nós aqui que já discutimos desde o isolamento familiar na Europa, a questões voltadas para o direito, a questões voltadas aí para a própria condução da política pública no Ceará. Hoje, especificamente nessa nossa quinta live, o objetivo vai ser a gente conversar com duas pessoas que são da academia, mas nos últimos anos se dedicaram a atuar em bancos. E bancos não exatamente com finalidade comercial, mas com uma ênfase maior, uma prioridade voltada para o crédito, para o fomento, para o desenvolvimento. Então, é nesse sentido que hoje a gente tem um grande orgulho, uma honra de receber o Jorge Arbache, professor da UNB, e está lá há alguns anos como vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina. E também uma honra receber o Luiz Esteves, professor da Federal do Paraná, que está também há alguns anos aqui como economista-chefe do nosso BNB, né? Meus queridos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, muito obrigado também, claro, a presença dos nossos professores e técnicos convidados. E aí eu queria ouvir, nesse comecinho aqui, as considerações iniciais do meu amigo Jorge Arbache, já provocando um pouquinho no seguinte contexto, meu amigo Jorge. É muito comum, né, o Estado querer completar mercados, ajudando, por exemplo, os mais pobres. É muito comum, por exemplo, ele criar algumas linhas de financiamento, por exemplo, não para as empresas vitoriosas, como fez o BNDES, eu não concordo muito, mas criar, por exemplo, linhas, às vezes, para as empresas menores também, com maior problema de caixa, enfim, esse poder das minorias, por assim dizer. Muito bem, nesse contexto, queria ouvir do senhor, já que tem aí uma experiência fora do Brasil, se o Banco CAF ou outro está pensando em alguma linha que ajude estados, né, entes federativos subnacionais mais pobres, como o Ceará, e que, ao mesmo tempo, tem boa rating fiscal, parece ser eficiente, é um bom estado para emprestar para ele, mesmo eu não sendo fã de crédito público como solução para tudo, não é? Investimento público, no caso. Mas queria que fizesse suas considerações iniciais, sabendo se tem alguma linha especial aí para estados mais pobres. Mais uma vez, um prazer tê-lo conosco. Meu caro, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite, uma grande alegria e uma honra compartilhar algumas visões e ideias com vocês. Meu grande amigo Luiz também, e outros amigos que estão aqui presentes também, uma grande alegria, Giovanni, Coelho, enfim, uma grande alegria. Olha só, na verdade, a CAF tem um trabalho bastante intenso com as subnacionais. De longe, o banco que mais tem negócios, que tem carteira com subnacionais é a CAF, aqui no Brasil, de longe. E os dois estados com quem a gente mais tem carteira são São Paulo e qual que é o segundo? Ceará. Na verdade, a gente tem vários projetos no Ceará, seja com o governo do Estado, seja com a prefeitura. A gente está metido em... É possível que você deva ver obras por aí que você não deve ter prestado atenção nas placas, mas muitas delas devem ter a placa da CAF. A gente tem uma atuação intensa aí, inclusive com projetos que têm resultados bastante interessantes, alguns deles conhecidos, e que são até utilizados por nós. A gente fez Impact Evaluation em alguns casos, e são utilizados por nós para efeito de efeito de demonstração. Então, assim, e no caso do Ceará, assim como de São Paulo, a gente tem tentado fazer trabalhos como se fosse um processo cumulativo, né, em que você tem ganhos de escala. Então, a gente
tenta se meter em projetos que são complementares a outros projetos que a gente já estava metido, ou que tem algum outro banco trabalhando, mas de tal forma que a gente crie sinergia e complementariedade, e no final 2 e 2 são mais que 4. Mas sim, a gente tem essas linhas. A prioridade não poderia deixar de ser os estados com maior necessidade. Na verdade, nem sempre é isso que acontece apenas porque tem o que você mesmo mencionou, que é a capacidade de acordo com o rating que o Tesouro tem, o que limita que muitos estados e municípios possam tomar recursos com garantia soberana. Então esse aqui é um fator limitador. Mas, ainda assim, a gente tem feito bastante coisa, inclusive com estados outros que não esses em que a gente está mais concentrado. A gente está se metendo com alguns municípios do interior de Goiás, do interior do Tocantins, do interior de Minas. Enfim, seguindo essa jornada de banco das subnacionais no Brasil. Paulo. Acho que o Paulo está congelado, não? Vocês me escutam? Sim, está perfeito. Escutamos perfeitamente. O Paulo está com o microfone desligado. Talvez tenha caído a conexão do Paulo. Daqui a pouco ele volta. Quem sabe já alguém, como o professor Coelho, possa já fazer a pergunta. Eu vou tentar fazer a pergunta para o Jorge Abacho. Na verdade, essa minha pergunta é dirigida para o professor Jorge Abacho, que eu chamo de Jorjão, porque a gente já se conhece há algum tempo, tá? A gente conhece desde a época de estudante da UNB. Na verdade, a minha pergunta foi dirigida a ele porque ele tem algum viés para o mercado de trabalho, tá? Pelo que eu conheço dele de algum tempo. Tá? Bom, eu vou tentar contextualizar a pergunta antes de fazer a pergunta em si. Há umas 2 ou 3 semanas, a gente ouviu o ministro da Economia falar em emitir moeda para comprar dívida pública, trocar moeda por dívida pública. A ideia, segundo ele, é que você está basicamente na armadilha da liquidez, não causaria muito problema. Tá? Você está com a taxa de juros muito baixa, então não tem muito problema. Bom, eu penso o seguinte, se você pega a definição de base monetária, a base monetária que é papel, moeda por dívida pública mais reservas, a gente sabe que a gente está numa época de um período de moeda virtual. Tá? Você não tem Você não tem moeda manual. Então, o papel moeda poder do público é muito pequeno na base monetária, ou seja, a base monetária é dominada basicamente por reservas que são remuneradas. Ou seja, você troca uma dívida pública por outra dívida porque a moeda é remunerada. E aí, como é que faz? Bom, sobraria a possibilidade de alavancar investimento a partir da liquidez. Bom, mas aí você tem o seguinte problema. Tá? Você sabe que emitir a variável crédito em relação ao desemprego é uma coisa, quanto maior o crédito, as pessoas esperam que menor seja a taxa de desemprego. O problema é o seguinte, na situação que a gente está, como o crédito exige que as empresas, vamos dizer, os bancos, para efetuar empréstimos, exigem que as empresas deem garantias, como é que a gente vai pensar em garantia numa situação de pandemia? Tá? Qual seria a alternativa? Alguns apontam, apontam uma carta como se o banco, o setor público, fornecesse às empresas uma certa espécie de carta de garantia. Muito bem. Se o empreendimento for exitoso, beleza, a empresa paga a sua dívida, o banco sai, tá todo mundo satisfeito. No entanto, e se o empreendimento não for exitoso, quem vai pagar esse troço? Vai sobrar para o contribuinte? Aí eu tenho uma dúvida, como é que vai fazer isso? Tá? Será que não seria melhor, por exemplo, em vez de você recorrer a uma garantia do setor público, a garantia seja dada, por exemplo, pelo Fundo Garantidor de Crédito? Essa é a minha dúvida. Olha só, a sua dúvida é tão complexa que eu já de cara te digo que eu não tenho resposta para tanta coisa super sofisticada que você perguntou, mas eu vou tentar mencionar algumas coisas aqui. Olha só,
você tem aqui, eu diria que você tem vários pontos de conflito aqui. Olha só, a gente entra numa pandemia. Uma pandemia é uma porta de entrada que a gente não sabe quando é que vai ser a saída, nem como será a saída, enfim, a gente não tem uma referência anterior para a gente poder estimar o que poderá acontecer. É provável que essa crise traga impactos profundos na economia. Eu não vou nem falar em questões políticas e sociais, mas questões profundas. É provável que essa crise tenha aquela discussão de qual vai ser o formato da recuperação. Eu estou entre aqueles que acham que vai ser que deverá ser uma coisa tipo o logo da Nike, né, uma caída forte, depois uma recuperação lenta e dolorosa, o que obviamente gera um estado grande de incerteza e cria um ambiente pouco propício para você fazer uma avaliação de crédito mais segura e com menos incertezas. E num ambiente complexo como esse aqui, não é exagero esperar que os bancos se tornem mais conservadores. É óbvio que, no final das contas, eles estão preocupados com o problema de solvência, a depender de quanto tempo vai demorar essa pandemia e as suas consequências, é possível que tenha problema de solvência, especialmente porque uma das possíveis consequências de uma crise dessa natureza é de uma quebra na cadeia de pagamentos. Seja porque houve mudanças regulatórias que permitiram que determinadas contas não sejam pagas, seja porque o Banco Central determinou, e eu estou dizendo isso porque isso já aconteceu em vários países, seja porque determinados setores começaram a ter problemas para recuperar os seus créditos e por aí vai. Se você começa a ter quebra na cadeia de pagamentos, isso pode virar um processo dominó que pode levar, no final das contas, a um problema de solvência para bancos, em especial para banco pequeno e médio, especialmente bancos que estão muito concentrados em consumo e coisas assim. Além disso, só para compartilhar um pouco das preocupações mais complicadas, a gente sabe que uma parte grande das dívidas hoje em dia, elas estão no setor financeiro não bancário. Né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, a parte de dívida fora do setor bancário é gigantesca, né? Na casa de várias dezenas de bilhões de dólares. Eu digo isso tudo porque existe uma ameaça grande de rompimento de defaults nesses créditos fora do setor bancário, mas no sistema financeiro. E esses créditos, e esses papéis, eles não estão devidamente refletidos em Basileia III. Então, mas é possível, em Basileia III, que eu digo, nos indicadores dos bancos, e quando você faz stress test dos bancos, você não captura esse risco que está do lado de fora das condições do banco. Só que se você tem rompimento de cadeia desses créditos no sistema financeiro não bancário, é muito provável que isso vai chegar no setor bancário. Por exemplo, você tem emissão de bônus por uma empresa X que emite, enfim, lá pelo jeito dele. Se aquilo ali não funciona, se você tem um não pagamento ali, aquilo ali inevitavelmente vai afetar cadeias que vai afetar o sistema bancário. Então, assim, a gente não consegue medir exatamente o tamanho dos riscos envolvendo o setor financeiro e o setor bancário em particular. Então, sim, isso leva à condição de você ter bancos se comportando de uma forma muito defensiva. O que alguns governos estão fazendo? Vários governos da Europa, um caso conhecido, eu acho, é o caso da Espanha. Aqui na região a gente tem outros governos, o caso do Peru, o caso da Colômbia, etc. Governo oferecendo garantias efetivas para que os bancos entrem com uma parcela que normalmente está entre 5% e 15%, e aí depende do tamanho da empresa, da natureza da empresa, etc. E o governo estimula o acesso a crédito. No caso da Espanha, por exemplo, eles colocaram 100 bilhões de euros à disposição do sistema, já foram tomados quase 90 bilhões de euros. O sistema de fato funcionou, a execução do projeto, a execução do negócio lá de fato funcionou e está ajudando a segurar a economia
economia da Espanha. Então, assim, esse tipo de intervenção que envolve ou envolverá alguma perda é algo preocupante. Agora, essa é uma parte, uma parte da minha reação. A outra parte é que quando a gente pensa que quem mais tem necessidade desse crédito de liquidez são as pequenas e médias, eu não vou nem falar das nas microfinanças, que o Luiz entende bem lá, a BNB, mas eu não vou entrar nisso, isso aí seria uma... mas pensemos nas pequenas e médias, que normalmente tem problema de acesso a crédito, problema de assimetria, etc. A gente sabe que é muito provável que vá haver uma mudança no perfil da empresa mediana antes e depois da crise, ou seja, a empresa mediana representativa que entrou na crise, que entrou no túnel da crise, não vai ser a mesma empresa mediana representativa que vai sair lá no outro lado do túnel. Porque, por uma razão muito óbvia, é muito provável que a quebra entre as pequenas e médias seja muito maior do que a quebra entre as grandes empresas. Só que é muito razoável esperar que as empresas pequenas e médias, que vão provavelmente quebrar e ficar pelo caminho ou diminuir, enfim, são empresas que normalmente utilizam menos tecnologia e são mais intensivas em trabalho, e, portanto, mais expostas a crises, enfim. E é possível que as empresas que vão sobreviver à crise sejam empresas mais afeitas a inovações, menos trabalho intensivo, empresas mais sofisticadas de alguma natureza, e as empresas que vão entrar no pós-crise também é provável que vão ter essas características. Então, isso tudo leva a crer que ou é razoável esperar que você fazer operação com empresas que têm uma probabilidade grande de quebrar e que são também as que mais precisam de dinheiro, possa ser algo complicado e com consequências, que eu não vou entrar em juízo de valor. Outra questão que também merece juízo de valor, eu estou colocando problemas e não fazendo observações pessoais. Outro problema que se discute, né? Deveríamos nós que eu digo, quem está pilotando, que não é o nosso caso, mas os policymakers, né? Deveriam eles aproveitarem um momento de uma pandemia, enfim, para aproveitar e apoiar as empresas que poderão eventualmente sair mais fortes, mais fortalecidas da crise, ao invés de você apoiar todas as empresas, inclusive empresas que já não vinham bem, pequenas e médias, que já tinham pouca capacidade de sobrevivência, que pouco acesso à tecnologia, pouco conhecimento, baixa capacidade de empreendedorismo, enfim. Eu estou mencionando isso dado o grau de complexidade das questões. As questões não são lineares, não são óbvias. Elas exigem muito mais do que... E ao mesmo tempo em que a gente precisa ou deveríamos combinar apoios emergenciais com já o processo de retomada da crise, que deveria, de alguma forma, envolver questões de tecnologia, questões de acesso à informação, questões de capacitação, questões de transformação digital e coisas assim. Então, assim, eu não estou te respondendo, eu estou colocando na mesa a quantidade de coisas complexas envolvidas nesse seu tema tão importante e que requereriam, enfim, discussões específicas e que a gente pode fazer, mas eu pararia por aqui. Maravilha, professor Jorge, muito obrigado. Bom, peço desculpas, eu tive uma queda momentânea aqui no meu acesso, mas a gente já retoma aqui. Depois eu compenso assistindo a fala do meu amigo Jorge, que eu perdi aqui uns 5 minutinhos. Mas, dando sequência, vou aqui reiterar aqui meu agradecimento ao nosso amigo Luiz Esteves, do BNB, e peço que ele faça as considerações, e aí já na sequência a gente engata com a pergunta da professora Kílvia. Luiz, querido, obrigado pelas suas considerações iniciais. Pessoal, obrigado, um prazer enorme, agradeço a FEAC a oportunidade, prazer estar com o Jorge, com o Giovanni, o pessoal da FEAC, sempre bacana. Tentar falar um pouco a situação, como eu estou vendo a questão do crédito aí, e na discussão de retomada, isso é uma coisa que eu tenho mencionado. Eu acho que algumas coisas importantes, uma primeira coisa importante, que eu acho que vai fazer uma diferença enorme, é assim, e isso serve para o BNB, serve para todos os bancos, tá? Ao longo da história das instituições, o BNB, a CAF, todos os bancos,
eles foram tendo experiências com os clientes, né? Num mundo onde a informação não é perfeita, você tem um custo muito grande de coletar informação, screening de crédito de cliente, todo esse tipo de coisa. E ao longo do tempo você vai tendo relacionamento, você vai, um dá default, o outro não, paga direito, e essa informação coletada ao longo do tempo, o negócio, a capacidade de pagamento, a habilidade empresarial, tal, isso se transforma num ativo riquíssimo para as instituições, e é isso que possibilita fazer inferência, né, nas modelagens de risco, né, probabilidade de default, e credit score, e todo esse tipo de coisa, tá? O que acontece, e principalmente em instituições onde você tem uma carteira de micro e pequenas empresas muito grande, como é o caso do BNB, quando você passa por um período de 2, 3 meses, as empresas fechadas, sem ter faturamento, isso cria uma perda de valor informacional, porque muito daquela informação que foi coletada pré-Covid, né, pré-pandemia, muita dela foi destruída. Ou seja, a gente tem empresa que antes da pandemia tinha capacidade de pagamento excelente, nunca tinha dado default, e algumas a gente já sabe que já fechou, inclusive, tá? Então, um primeiro ponto a se compreender isso, você vai ter uma destruição de valor informacional enorme, né? Isso num momento onde o Banco Central apostava muito numa concorrência maior, e de fato ela é importante, com as fintechs, Open Bank, ter um acesso ao estoque de informação que foi produzido ao longo do tempo, essa partilha que ia viabilizar a concorrência, mais players ter um screening de crédito mais acurado, isso também, para eles também, é uma possibilidade que foi destruída, e talvez muitos vão postergar a entrada, porque é como se o jogo tivesse embaralhado, não o baralho inteiro, mas um conjunto grande das cartas do jogo foram embaralhadas, e a gente não tem completa noção ainda, nem a gente, nem ninguém no mundo, agora retomando, quem vai estar em condições, quem vai ter... A única coisa certa é que a capacidade de pagamento, todo aquele screening de crédito que se tinha, já não tem, tá? Então, esse é um primeiro ponto que aumenta o risco das instituições bancárias. Um segundo ponto é que a gente está numa situação que basicamente é o seguinte, por exemplo, vou pegar o caso do Brasil, antes da crise, você tinha ali um Ibovespa 100, 110, tá? Hoje está andando de lado, 80 mil pontos. O que significa isso? Muito dos ativos, dos preços dos ativos, teve uma queda absurda. E esses ativos, eles de alguma maneira constituem um mercado de colaterais. A mesma coisa serve para a poupança que as pessoas tinham, que as empresas tinham, que estão consumindo isso para passar o período da pandemia. Outra coisa são preços de imóveis, que ainda não caiu substancialmente, mas alguns setores provavelmente vão ter dificuldade, ou pelo menos não vai subir, ou seja, você vai ter uma quantidade, e o principal, recebíveis, que é uma quantidade, é um fator muito importante para constituir o mercado de garantias, também tem gente que não tem recebível mais. Então, você vai ter uma destruição também, ou uma redução significativa do mercado de colaterais, ou seja, aquele volume de recursos que são disponíveis para garantia, ele vai cair, né? Ele vai ter uma redução significativa. Então, você imagina que no day after a gente vai estar numa situação onde muita gente vai estar precisando de dinheiro, talvez uma necessidade de expansão de crédito, sendo que do outro lado o que você tem os modelos, né, e o conjunto de dados, de informações dos bancos perdendo valor, né, e valor econômico, porque perdeu informação econômica significativa nesse período. Você também tem, por outro lado, uma demanda crescente de crédito, mas isso não acompanha um conjunto de garantias bancárias que sustente isso, pelo contrário, está de sinal contrário, vai cair. Ou seja,
fica muito difícil você imaginar uma expansão do crédito substancial nessas circunstâncias, sem o mercado tomar uma quantidade de risco muito grande. E aí a gente esbarra num ponto que o próprio Jorge já colocou, que é Basileia, né? Aí você tem os indicadores, a gente no Brasil, a gente tem bons indicadores de Basileia em geral, o sistema bancário brasileiro, a maioria dos bancos, a gente precisa fazer teste de estresse reverso, ou seja, onde, que estresse precisa para ter problema, porque geralmente a gente tem um colchão grande e ele tem um custo, as taxas de juros elevadas, isso tem a ver um pouco com o custo regulatório, principalmente, e o fardo é maior para pequenos e médios bancos, né? Você tem um custo fixo grande ali, a regulação. Igual eu brinco, a gente tem mais Chinese Wall de modelagem de risco do que gente no departamento de risco. Então, isso para os pequenos e médios fica bem difícil, sabe? Então, esse é o cenário que a gente vai encontrar num cenário pós-Covid-19 e, com certeza, os bancos públicos, eles tendo um foco aí nas pequenas empresas que vão estar as mais expostas a risco, né? Não que as grandes, as médias não tenham, mas com certeza as pequenas vão estar com uma exposição de risco bem maior, e é isso que a gente vai enfrentar. Provavelmente, e o que já está acontecendo, os bancos públicos com mais apetite, obviamente, de tomar risco, isso é normal. Os bancos privados, tem os acionistas, tal, e uma preocupação maior, mas esse é o cenário que a gente vai enfrentar no mercado de crédito pós-Covid. E aí a gente tem que pensar mecanismos alternativos de endereçar isso, né? Garantias alternativas e, claro, né, e também a gente ser mais eficiente na alocação do risco e da demanda de garantias. Em geral, os bancos são bastante conservadores, né? E aí eu acho que a gente vai caminhar, necessariamente ter que caminhar para uma eficiência na requisição, uma maior eficiência informacional para requerer garantias e métodos alternativos. Microcrédito é um método alternativo, porque você consegue expandir muito crédito sem garantia real, porque é o mecanismo de garantia solidária, né, de grupo solidário. Isso vai ajudar bastante, como você vai ter uma destruição de riqueza, um aumento da pobreza muito grande. Várias regiões, inclusive, que não aceitavam microcrédito por o ticket médio ser mais baixo, já está participando de crédito, não tem que entrar em microcrédito. Muita gente é uma encheção de saco trabalhar no mecanismo de grupo solidário, mas para muita gente é o que vai ter, e aí é um pouco o que a gente vai procurar. A gente já tem aí alguns mecanismos, o governo federal soltou aí o Pronamp algumas semanas atrás, que na realidade não é uma política de crédito direto, mas é meio uma constituição de fundo garantidor. A gente vai ter que ser bastante inovador para o cenário que tem. Então, não quer dizer que eu estou sendo pessimista, né? Mas, assim, onde eu quero chegar é que os mecanismos clássicos que a gente vinha fazendo não vai dar. A gente vai ter que aumentar muito a eficiência e aumentar muito a inovação para conseguir endereçar pontos importantes ali na recuperação. Maravilha, Luiz, muito esclarecedor e, sim, o pessoal de economia poderia talvez resumir sua fala em alguns clichês do tipo quebra estrutural antes, depois, Covid, para efeito de garantias e tudo mais, equilíbrio geral, e aí tem um paper no NBR, né, de 2002, eu estava lendo hoje de manhã, coincidentemente, Bordo e Gianni, enfim, 2002, que fala justamente isso, da relação indo e voltando entre crédito e preços dos ativos. É um paper muito bom. Mas vamos lá. Olá, professora Kílvia. Tudo bem? Olá, tudo bem, professor Paulo. Prazer. Obrigada pelo convite, tá? De participar aqui da live. Tinha visto as outras, queria parabenizar a diretoria, ao senhor, né, pela iniciativa muito boa, realmente, dessa conversa, certo? E também cumprimentar...
Sim, cumprimentar também os convidados, né? O professor Jorge Arbache e o doutor Luiz Esteves, certo? Eu não sou da área da economia, eu sou da área do direito, tá certo? Mas eu tenho algumas curiosidades. Eu acho que com certeza o doutor Luiz Esteves pode me ajudar nessas minhas indagações, tá certo? Na verdade, eu acho que ele já falou, assim, passando, né, sobre essas minhas curiosidades. Aí, quando o professor Paulo Matos veio falar comigo sobre essa pergunta, eu fui fazer uma pesquisa, né, de alguns dados do Banco Central. E analisando esses dados do Banco Central, eu pude perceber que há a chamada taxa de inadimplência das operações de crédito para pessoa física aqui no Ceará. E que essa taxa de inadimplência aumentou entre dezembro de 2019 até março de 2020, que foi o último período que está constando lá nos dados oficiais. E houve esse aumento de 3,7% da inadimplência em dezembro de 2019 para 4,5% em março de 2020. E talvez com possível agravamento nesses meses agora, de abril e maio, certo? A minha preocupação é que, diante desse panorama de prorrogação de empréstimos e de financiamentos bancários, porque no direito a gente fala sempre que os contratos eles devem se manter estáveis, né? É o chamado princípio do pacta sunt servanda. Então, o pacto ele deve seguir. Porém, no estado que a gente vive, no estado de anormalidade, né, institucional, de calamidade pública, os contratos eles precisam ser revistos, né, para poder se adequar à realidade social que a gente vive diante desse cenário tão caótico. Então, diante dessa prorrogação desses empréstimos bancários e desses investimentos bancários, com medidas emergenciais, né, para tentar ajudar as pequenas e médias empresas. Eu queria saber do Dr. Luiz Esteves, em relação às ações de acompanhamento que devem existir junto ao jurídico do BNB para resguardar os bancos, no caso o BNB, né, como instituição financeira, de possíveis calotes, porque, como o senhor bem falou na sua fala, as pequenas e médias empresas estão sofrendo demais diante dessa crise econômica, né, e realmente precisam de empréstimos, recorrer aos bancos, certo? E quais são as medidas ou garantias que podem assegurar essas operações bancárias? Era essa a minha curiosidade, junto ao BNB, eu acho que tem muita propriedade para falar sobre o assunto. É isso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a professora aqui, que a pergunta é bastante interessante e eu acho que é bem oportuna para a gente discutir um pouco algumas políticas que estão sendo tomadas, né, inclusive com o Fundo Constitucional, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, né, o FNE, que é um patrimônio aí de todo o nordestino, que é operacionalizado aqui pelo Banco do Nordeste. Então, o que aconteceu foi que logo ali no começo da crise, saiu uma resolução do Banco Central que basicamente postergou para pequenas empresas, né, já postergou automaticamente essa renegociação de você dar um balão nas prestações e jogar as parcelas só para o ano que vem, ela veio automática, tá? Então, o banco ele já implementou isso automaticamente, né, de forma transversal para o conjunto de micro e pequenas empresas. Então, isso dali veio, política pública do governo federal, eu acho que ia ser razoável, foi razoável, porque, de alguma maneira, o banco ele já ia fazer isso com uma folga que ele tinha para poder fazer essa coisa automática para pequeno, né? Mas aí, depois já veio o governo federal e simplesmente colocou na lei e jogou um prazo muito maior, né? Que a gente poderia colocar porque a gente tinha um espaço, né? De você poder jogar um balão desse dentro da operacionalidade normal, assim, sem grandes problemas. Mas aí, da forma como veio, precisava realmente de uma orientação de política pública, e isso veio. Aí a gente tem várias implicações disso, tá? Assim, aí para grande, médio e grande, aí é caso a caso, aí a gente está fazendo um screening
de setorial para ver quem pode entrar naquela renegociação ou não, mas para o pequeno foi transversal, tá? Então, isso, em termos práticos, o que acontece? Para esse ano, bom, para o resultado do banco, não vai ter inadimplência de pequeno. Então, aparentemente é bom, mas a gente sabe que quando terminar a carência, essa inadimplência ela vai subir. Isso vai acontecer, porque, na realidade, mesmo numa circunstância de normalidade, a economia, vamos supor que não tivesse havido Covid-19, qualquer medida dessa que pegasse e jogasse para frente todo mundo, e inadimplência zero, assim, ela ia cair esse ano e crescer no ano que vem. Então, isso vai acontecer. É um pouco a dinâmica, a professora mencionou estatística, é um pouco diferente a dinâmica da inadimplência pessoa física e pessoa jurídica. Eu percebi. A da pessoa jurídica era 1,6 para 1,9, era bem baixa. Isso, ela anda junta, mas ela tem um lag de espaço entre uma e outra, tá? Então, no caso da pessoa jurídica, a gente, por exemplo, no final do ano passado, começo desse ano, antes do Covid, a gente tinha a menor taxa histórica do banco de inadimplência, uma taxa caiu muito no FNE e na carteira do banco também, do Fundo Constitucional também. Então, já vinha numa taxa muito baixa que a gente já imaginava ir para um platô e ficar o ano num platô, numa taxa baixa, mas ela provavelmente vai subir. O que acontece ali, do ponto de vista aí, são duas coisas. Uma coisa é o banco, a medida do banco. O banco ele vai fazer provisionamento adicional, né? Ele vai fazer um provisionamento estratégico, já sabendo que ano que vem sobe inadimplência, a gente tem trabalhado isso. Isso é uma coisa, mas para garantir a segurança do banco, do fundo e tal, mas, paralelamente, a gente tem que caminhar com medidas preventivas, né? E aí, a ideia é que antes mesmo, né, de quando a economia começa a retomar, essas parcelas estão lá na frente, mas a gente vai ter que ir fazer visita, monitorar como está a situação, por um ponto que eu já mencionei, que foi aquele, professor Aquivo. Na realidade, a gente vai perder informação, porque teve gente que ficou parado, a gente está perdendo informação de 3 meses. Se a gente só for esperar vencer as parcelas, só vai ser ano que vem, a gente vai ficar 1 ano parado sem informação. Então, a gente vai ter que fazer visita para o cliente, papo, ver a situação que é Travou? Oi, Luiz. Acho que travou, Paulo. Segundo o Érico falou, parece que está dando umas baixas na cidade como um todo, assim. Só o Jorge e o Giovanni estão livres, de repente. O preventivo e a recuperação. Só um ponto importante, que aí é uma complicação, assim, foi muito importante essa coisa de dar um balão, jogar para frente as prestações, mas quando a gente joga as prestações para frente, diminui o reembolso, tá? Porque aquele reembolso é de crédito novo. Então, o colchão, ele é curto, né? Quando a gente jogou para frente, a gente aliviou muita gente. Por outro lado, o que acabou acontecendo é que, como não vai ter reembolso cedo, aí a gente vai ter um período aí de maior restrição de valores para empréstimo esse ano, embora a gente tenha bastante, o fundo é parrudo, mas é uma limitação que a gente encontra. Tá, obrigada, doutor. Tá, obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Maravilha, Luiz. Pelo visto, meu amigo Luiz, meu amigo Jorge, muito assunto para fazer paper também, né? Quem é dessa área aí de sistema financeiro e desenvolvimento, né? Nível de inadimplência. Isso, natural. Nível de inadimplência pessoa física no Ceará, o maior dos últimos 4 anos. Faz parte. Meu caro amigo Jorge, temos uma perguntinha para o senhor agora, do nosso amigo Calado.
Boa tarde, estava sem microfone. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Paulo Matos, doutor Luiz Esteves, professor Jorge. Eu, ao contrário do professor Coelho, não convivi com o professor Jorge, na UNB, então eu procurei ler um pouco sobre o trabalho dele, mais o trabalho dele sobre mercado de trabalho e salários, né? Não sei se ele ainda está se deparando com isso atualmente, mas a minha pergunta vai ser mais ou menos nisso. Quando a gente se deparou com esse período que foi muito comemorado, né, queda do desemprego nos governos Lula e Dilma, e olhando para o mercado de trabalho, o que a gente viu é que havia um aumento da massa salarial porque havia um aumento da quantidade de trabalhadores entrando no mercado de trabalho e a taxa de desemprego caindo de 12% para 4%. O problema é que a gente não via nos dados aumentos da produtividade do trabalhador. Se pegar desde a década de 80, 90 até agora, os ganhos de produtividade dos trabalhadores foram, por hora trabalhada, foram muito pequenos. Então, queria saber do professor Jorge Arbache se as últimas reformas que nós tivemos nos últimos anos, de 2017 para cá, ele acha que existe algum risco dessa produtividade dos trabalhadores melhorar em função de melhoras no ambiente institucional, depois que acabar a pandemia, obviamente, ou se ele acha que a gente vai estar condenado ainda por muito tempo a ter uma produtividade muito baixa dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Professor, obrigado pela pergunta. Tema super atual. Eu, na verdade, já tem tempo que não milito na parte de mercado de trabalho e salários, embora eu mantenha uma atenção grande e um interesse grande nessa área. E, na verdade, você passa por aí o tempo todo, né? Não tem como trabalhar em qualquer outra área de desenvolvimento econômico, enfim, e outras que não requeram você passar por aqui. Bem, sobre produtividade, quando a gente olha do ponto de vista de longo prazo, você tem um ponto que ajuda a explicar o baixo crescimento estrutural do Brasil. Eu acho que é o tema da produtividade. Eu acho que isso aqui é senso comum e não há muitos debates sobre isso aqui. Há debate, sim, para tentar explicar por que a produtividade é tão baixa, por que ela não cresce, e o tema mais recente que você coloca é se as reformas recentes teriam sido capazes de influenciar de alguma forma a nossa produtividade. Tentar explicar a nossa produtividade, existem vários exercícios que tentam explicar esse fenômeno. Eu acho que é um fenômeno claramente multifacetado. Existe uma carga de exercícios que tentam dizer que o problema está muito dentro da empresa e no ambiente de negócios. Eu acho que sim, mas eu acho que tem eu acho que sim, isso aqui é parte da história, mas eu acho que tem outras histórias importantes também. E uma delas, eu acho que é o perfil da estrutura de produção. Eu estou entre aqueles que estão convencidos de que, para além do que se faz dentro da empresa, o perfil daquilo que se produz, a natureza do que se produz, tem também uma influência não só dentro da empresa, mas tem uma influência sistêmica, né? Então, que passa um pouco por toda a ideia de complexidade lá do Hausmann e do Hidalgo, que, na verdade, são parte de uma explicação ainda mais ampla associada à questão de estrutura de produção, de estrutura tecnológica, dos incentivos para se empregar mais ou menos tecnologias, mais ou menos treinamento a trabalhadores e por aí vai. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, que também ajuda, eu não vou cobrir, estou falando de alguns pontos que eu considero importantes. Um outro ponto importante é a questão das micro, pequenas e, por vezes, médias empresas. Num país em que a gente tem uma prevalência tão grande dessas empresas, há que se esperar que elas terão influências grandes, não só
na produtividade agregada, mas também na produtividade de cadeias de produção. E quanto maior é a participação dessas empresas em cadeias de produção, maior é a influência que elas têm, direta ou indireta, endógena ou exógena, nas cadeias de produção. Como essas empresas são em número, o número que a gente tem, por caso do Brasil, é de que pelo menos 95% das empresas formais do Brasil seriam pequenas e médias, micro, pequenas e médias, isso das empresas formais. Se a gente inclui as informais, seria um número ainda maior. Quando a gente faz exercício de produtividade por tamanho, eu não vou nem falar de empresa informal, mas só por tamanho. E quando a gente faz exercício de produtividade por empresas, por setor, a gente encontra duas coisas bastante conhecidas também. Uma é que a produtividade do setor de serviços agregada é muito baixa, e o outro é que a produtividade das pequenas e médias empresas também é muito mais baixa. E é desproporcionalmente mais baixo no Brasil do que é em vários outros países emergentes, inclusive aqui na nossa região. Se assim como essas empresas são tão prevalentes e elas têm uma presença tão grande no dia a dia das pessoas, mas também no dia a dia das cadeias de produção, elas fazem parte daquilo que outras empresas consomem, enfim, elas são inputs e não só outputs, né? Então, há que se esperar que elas vão intoxicar as cadeias de produção com a sua baixa produtividade. Nada mais natural. E eu acho que isso acontece, ao menos em parte. Elas influenciam, elas intoxicam as cadeias de produção, assim como elas intoxicam a sua e a minha cadeia de produção, enquanto do ponto de vista individual, né? As coisas são mais lentas, enfim, dão mais problemas, o mecânico não fez direito, o cara do jardim vem e fez pela metade, enfim, uma opção de coisas que fazem o seu dia ser menos produtivo, no final das contas. Esse é um outro ponto importante. A gente tem tantos outros pontos importantes, incluindo o grau de integração da economia brasileira, economia mundial, etc. E outros tantos pontos. Mas, indo para a parte final da sua pergunta, sobre as reformas, se elas teriam ou se irão influenciar a produtividade, eu acho que eu tendo a acreditar que não, primeiro porque a gente fez menos reformas do que a gente precisaria ter feito, embora tenham sido feitas coisas importantes no campo micro e macro nos últimos anos que são inegavelmente importantes. E segundo, porque a natureza do problema da produtividade no Brasil é complexa, como a gente acabou de discutir. Essas reformas que foram feitas, as que foram feitas, e há também as tantas outras que não foram feitas, essas que foram feitas, elas têm normalmente impacto a médio prazo, algumas até a longo prazo. Então, a gente não deveria esperar impacto de curto prazo em coisas tão complicadas como a produtividade. Há também que se considerar esses choques exógenos, como é o caso aqui da pandemia, que, como o Luiz acabou de falar, com essa chacoalhada toda, destruição de empresas e etc., destruição de cadeias e de mudança de política, isso certamente vai ter efeitos na produtividade com efeitos contrários, uns contra e outros a favor. A gente não está claro o que vai sair no final das contas lá, se vai ser um efeito positivo ou negativo, e aí depende de como a gente vai calcular a produtividade. Agora, um ponto final, um comentário final é o seguinte: é importante olhar para a produtividade, mas talvez tão importante quanto seja olhar para a produtividade relativa, né? E é relativa nossa em relação a outros países, especialmente produtividade de países que são potencialmente competidores da gente. E aqui a gente tem um problema, né? E mesmo que a gente olhe para a produtividade de um setor em que o Brasil tem a produtividade largamente favorável, que é o setor agrícola, agronegócio, de uma forma geral, esse setor ele não é suficiente para intoxicar, no bom sentido, o resto da economia, porque a participação do PIB, dele no PIB é pequena e as cadeias de produção dele são curtas. E então os spillovers que ele poderia gerar para o resto da economia são também curtos. Então, assim, a gente não deveria esperar que daí vai vir um efeito virtuoso de aumento,
de aumento sistêmico e agregado da produtividade. Não me parece razoável. Quando a gente pensa em número de trabalhadores, se você pega lá o CAGED, pega a RAIS, pega o que você quiser, e você olha a participação do setor no emprego agregado, a participação é muito baixa para gerar esse efeito de mercado de trabalho e de salários que você está bem apontando. É claro que tem efeitos importantíssimos, mas está longe de ser aquilo numa economia urbana, como é o caso da nossa, muito apegada a serviços, está longe disso aí ter o efeito que a gente gostaria de ver no final das contas. Maravilha, Jorge. Obrigado, Marcelo. Bom, acho que temos mais uma perguntinha do nosso amigo Guilherme Ife para o Luiz, né? E, assim, de antemão, já antecipo que tem sido uma live muito produtiva para mim, várias coisas aqui com ideias para futuras pesquisas. Vou até conversar depois com o Marcelo, aí, com o Coelho, para a gente fazer um paper, né? Tem boas ideias aqui hoje, hein? Guilherme, querido, estamos... Tá bom. Então, obrigado, Paulo, pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado, Luiz e Jorge, pela explicação aí, pela conversa. Parabenizo aí o Paulo e a Daniele pelas lives da FEAC. E, Luiz, eu queria saber duas coisas com relação à atuação do banco nesse momento atual que a gente está tendo aí de pandemia, e no qual o governo federal traçou algumas linhas estratégicas, né, a partir da Secretaria de Assuntos Econômicos, da Secretaria de Política Econômica, e como é que o banco pôde, ou se o banco ajudou, e como é que ele fez, por exemplo, para a identificação dessas pessoas que receberam o voucher de R$600, dado que o banco tem um cadastro, né, amplo da sociedade cearense e nordestina, incluindo o norte de Minas, que é uma das regiões mais pobres do país, norte do Espírito Santo, e assim, tem uma abrangência e uma capilaridade que talvez nenhuma outra política consiga, fora o Bolsa Família, para chegar em determinados locais do Nordeste brasileiro. Então, se o banco ajudou nessa identificação das pessoas, se o banco partilhou do cadastro que dispõe, né, para chegar nessa linha de atuação na frente. E, num segundo momento, se o banco, dado a questão do FNE, que é um recurso, né, que vem federal, de compilação de vários impostos destinados para o Nordeste, não necessariamente dinheiro do Nordeste, mas de toda a sociedade brasileira, mas para ser destinado à região Nordeste, incluindo Minas e Espírito Santo, uma parte deles, se o banco tem alguma pretensão, algum desenho, alguma ideia de fazer algo na linha do que o governo federal vem fazendo nessa questão de atuação do banco para rodar a folha, para empréstimo de uma linha mais barata, para subsidiar alguns setores, e aí meu interesse maior são nos setores menores, mas não necessariamente setores que estão, talvez, aí com os dias contados, porque algumas empresas, de fato, infelizmente, estão com os dias contados, dado essa pandemia. Como é que o banco pode atuar nessas duas frentes aí? Agradecer ao professor Guilherme, sempre está contribuindo com a gente aqui. Um grande abraço. Bom, o banco, ele diretamente, ele não trabalhou nessa questão dessa ajuda dos 600, que acabou ficando ali a Caixa Econômica Federal, mas o que acontece, porque eu digo não diretamente, mas sim indiretamente, porque a gente tem um cadastro muito poderoso aqui, que é do microcrédito, tá? Que é o cadastro do agroamigo, o cadastro do crédito amigo, e a gente tem isso... uma base de dados bastante rica, inclusive com a sobreposição, né, que a gente faz com o cadastro único do Bolsa Família. Então, a gente sabe ali exatamente quais são as pessoas, né, que fazem operação de microcrédito, seja rural, seja urbano, e quais dessas famílias elas acessam também programas sociais, ou não só o Bolsa Família, como o BCP e todo esse tipo de coisa.
Esse cadastro a gente disponibiliza ele de forma sistemática para o Ministério da Cidadania, né? O Ministério lá que cuida da política social, e isso fica à disposição do governo, e a gente tem trabalhado também com o Ministério da Economia, mesmo porque eles têm trabalhado numa perspectiva, desde o começo do governo Bolsonaro, inclusive, de ampliação do microcrédito para não só para o Brasil, não só para o Nordeste, mas alcançar o Brasil inteiro, né? Isso provavelmente agora vai acelerar esse processo, tá? Então, a gente disponibiliza o cadastro, isso está à disposição deles, é uma base de dados muito rica que eles, com certeza, usaram isso para identificação, tá? Eu não posso dizer que eles acessaram, está na base de dados deles, eles provavelmente acessaram essa informação para agilizar a chegada desse dinheiro, tá? Agora, do nosso ponto de vista, e aí a gente não está operando com a ajuda de 600, mas a gente tem um apetite muito grande de expandir microcrédito, tá? E a gente acredita que o microcrédito, como ele não demanda garantias físicas, garantias reais e garantias pessoais, é basicamente a questão do grupo solidário, a gente acha que vai abrir muito espaço. Outra coisa é que o microcrédito ele não usa recurso subsidiado, diferentemente do fundo constitucional, o microcrédito urbano, ele usa preço de mercado. Como a inadimplência é muito baixa, ele acaba saindo relativamente baixo, né? Ele tem um default muito baixo. É o segundo menor default que a gente tem na carteira do banco, só pede para obra de infraestrutura, que é zero default. Então, assim, isso é um apetite que a gente tem, inclusive a gente tem disposição para ir para outras regiões, se necessário, porque a gente acredita que vai ter uma demanda grande. E a gente tem uma base de dados bastante interessante, alguns estudos para onde a gente consegue, quais municípios brasileiros a gente consegue expandir e ter demanda de microcrédito numa situação pós-Covid. Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente quer chegar. Da mesma maneira, essa mesma base de informação a gente poderia usar para operacionalizar alguma política pública que o governo tivesse interesse de chegar nas famílias mais pobres, né? E não só o microempreendedor, o empreendedor formal, como o informal também. Então, a gente tem uma base de dados muito grande para chegar em empreendedor informal, onde está a informalidade, que é bastante interessante. E agora, do ponto de vista do Fundo Constitucional, a gente tem feito várias coisas, tem trabalhado bastante com o pessoal do Ministério da Economia. Algumas medidas foram essas, né? A gente teve essa carência para as micro e pequenas empresas, aí o foco tem sido micro e pequenas empresas mesmo, tá, pessoal? Basicamente, é o foco da política pública, muito focada nesse grupo, micro e pequenas empresas. Aí a gente teve uma renegociação automática, um período de carência bem grande para micro e pequenas empresas, isso do ponto de vista das operações que já estavam contratadas. E para as novas operações, a gente tem algumas coisas alternativas que foram viabilizadas por conta ali da secretaria ali, que é o Saxida, que toma conta, que é da política econômica, que você tem uma linha de 3 bilhões para MPE, e ela com nível de garantias bem pequeno e com uma taxa fixa, porque hoje a taxa do Fundo Constitucional, uma parte dela é pós-fixada pelo IPCA, ela é completamente fixa, uma taxa muito baixa. Aí para um grupo específico ali de micro, pequenas empresas, a gente tem operacionalizado isso. E uma coisa que tem ajudado bastante, assim, de alguma maneira, foi o Pronamp, que foi, como eu já mencionei, saiu nas últimas semanas, e ele, basicamente, ele é um fundo garantidor de operações, ou seja, como a gente tem algumas questões que é importante na hora de operacionalizar crédito, tá? Ainda mais quando a gente tem que tomar risco em situações dessas. Uma é Basileia, que é o próprio indicador, a gente tem um indicador bom, a gente consegue avançar, mas quanto maior, melhor. Então, esse fundo garantidor do Pronamp,
ele partilha uma parte do risco para operações com NPE, que é uma carteira que tem uma inadimplência maior que a média. Então, isso deu um fôlego bacana para a gente, vai ajudar. E outro ponto é o seguinte, tem um problema, pessoal, que são questões regulatórias, porque chega uma hora que você vai se alavancando, você pode ter índice de Basileia, mas para você pegar algumas operações, por exemplo, você precisa de fiança bancária. E é claro que na hora que a gente está operacionalizando fiança bancária, a gente quer os bancos de primeira linha dando fiança. Só que, por conta da regulamentação de Basileia, eu tenho limite para aceitar garantias dos bancos. Chega uma hora que eu estou avançando no crédito e eu estou pegando garantia dos principais bancos de primeira linha. Chega uma hora que eu tenho que começar a ir para banco de segunda linha, o que já é uma coisa que a gente faz, evidentemente, mas não é o ideal, né? Quando você começa a expandir o crédito, sendo que o setor privado está recuando e você está crescendo, você começa um pouco a chegar nisso. Então, esse fundo garantidor foi muito bom. Tem um conjunto de políticas ali que o governo está fazendo, de fato, está tendo um pouco de dificuldade, porque esse dinheiro, ele, por conta da incerteza, dos problemas de garantias, alguns não estão pegando, a gente tem trabalhado com a linha de folha de pagamento, né? Aí, por exemplo, alguns problemas que apareceram na política, que o pessoal já deve estar trabalhando ali, por exemplo, a folha de pagamento está num banco, então, isso para pequena empresa, nem todo mundo faz isso, você ter a folha de pagamento e as contas ali num banco específico, às vezes não é bancarizado, tem a questão das garantias, então, são várias coisas ali que é difícil chegar, tá? E aí, teve uma discussão, e é só para a gente estressar um pouco esse assunto, tá? Teve até uma discussão daquela reunião que foi divulgada, que tem um ponto ali do Paulo Guedes, entrou uma discussão, se tem que ajudar grande, ajudar pequeno, tal. Tem uma coisa que é interessante a gente... E tem um pouco a ver com o que o Arbache disse a respeito de produtividade, tá? Tem uma coisa que o Giovanni tem mencionado, o Mauro Odo, lá do IPE, tem mencionado. A gente tem muita empresa de pequeno porte no Brasil, como outros lugares também tem, mas a gente tem muitas empresas de baixa produtividade e elas não estão, de alguma maneira, articuladas dentro das cadeias produtivas, tá? Uma coisa que o pessoal, o próprio Mauro Odo sempre menciona, que é um cara legal, inclusive, para bater um papo, é que, assim, a gente sempre teve essa coisa de micro, pequena empresa como se fosse política social, como se fosse uma grande precarização do mercado de trabalho, isso é política social, isso não é política econômica. Isso, de alguma maneira, fez com que essas microempresas elas não fossem muito articuladas nas cadeias produtivas. Se fossem, tá, numa coisa que o pessoal da engenharia chama de supply chain management, né, que são muito bem articuladas, inclusive com micro e pequenas empresas, onde a produtividade é alta, os critérios ali de qualidade e de produtividade são fortes, assim. Se a gente tivesse isso articulado, a gente poderia estar numa situação, por exemplo, de fazer o dinheiro chegar no pequeno por meio do líder dessas supply chains, o líder desses caras, eles poderiam, com a tesouraria deles, hoje está ajudando bastante, tá? Poderia, se você tem micro, pequena, média empresa, downstream, upstream, você pode fazer factoring reverso, você pode prorrogar prazo de pagamento, e aí, se fosse isso bem organizado, por exemplo, na Alemanha seria mais fácil você chegar com o dinheiro nos micro e pequenos, mesmo sem garantia, por meio da cadeia, que seria ali um mecanismo de você fazer um risk sharing ali, e o próprio líder da cadeia tem interesse, porque, às vezes, algumas cadeias produtivas vai destruir os pequenos produtores que ali forneciam ou providenciavam logística e todo esse tipo de coisa. Às vezes, o líder da cadeia tem interesse e ele tem garantia. Às vezes, você fazer uma política com esse cara, dele com a tesouraria chegar recurso para o pequeno, a gente teria uma redução da restrição do crédito. Isso a gente tem, alguns setores tem isso, agricultura, como o próprio Jorge mencionou,
né? A agroindústria, eles conseguiram fazer isso, né? Agora, na área de serviços, área de indústria, aí é uma limitação, ou seja, a gente tem um campo minado para fazer dinheiro chegar em pequeno. E se a gente fosse mais articulado em cadeia, a produtividade seria maior e a restrição ao crédito para as pequenas empresas também poderia ser menor. E aí seria mais fácil fazer esse arranjo. O fato é que, com as nossas circunstâncias, é bastante difícil fazer dinheiro chegar em pequeno, tá? E acaba demandando garantias que a gente sabe que o pessoal definitivamente não tem nem aqui no Brasil, nem em país desenvolvido. Só que no país desenvolvido você tem ali uma governança melhor de cadeias que a gente não tem. Maravilha. Eu confesso que, com esse nosso bate-papo de hoje, alguns números que eu vi de pesquisas recentes do Sebrae, né, que 60% das empresas, dentre o que elas mais gostariam em termos de política pública, elas querem empréstimo a juros zero, né? Até mais isso, elas querem mais isso do que mesmo um auxílio doado, por assim dizer. Mas aí, quando você pega esse número e vê, no caso das empresas, micro e pequenas empresas cearenses que responderam ao Sebrae, quando você vê que 1/3 está em situação de atraso ou inadimplência, vê que a metade delas, aproximadamente, tentou dinheiro no BNB, mais 20% ou 30% tentou junto a outros bancos públicos. E quando você vê que, dentre as razões do insucesso na obtenção do crédito, está a falta de garantias, está um nome sujo, enfim, ou juros altos. Quando você vê esses números, junto com o discurso de vocês, começa a dar para entender que é difícil operacionalizar, né? E não dá para simplesmente chegar e dizer, não, em nome da pandemia ou do bem-estar social, vamos fazer política social e está aqui o dinheiro e não precisa se preocupar. Não dá para fazer isso, né? Não é tão simples assim. É muito difícil fazer o empréstimo chegar ao pequeno, né, Luiz, como você falou. Talvez seja mais fácil o governo federal fazer chegar a R$600 de doação numa família necessitada. Mas o empréstimo, mesmo que fosse a juros zero, com colateral lá embaixo, ainda assim é difícil fazer chegar. O juro, ele não é... Claro, juros zero é sempre uma coisa que aí o governo federal o Tesouro tem que equalizar, todo esse tipo de... Mas mesmo a juros zero seria difícil fazer empréstimo nos moldes que são exigidos pela exigência de garantia. Você pode dar juros zero, você pode dar juro negativo, aí ia ser difícil emprestar dinheiro, porque o pessoal não tem garantia e às vezes estão negativados. E aí, se a gente empresta, vai preso. Simples assim. Maravilha, maravilha. Bom, muito feliz com esse nosso bate-papo de hoje. Queria novamente agradecer a disponibilidade dos nossos convidados, dos nossos professores e técnicos que nos acompanham aqui ao vivo. Professor Jorge Abache, o nosso vice-presidente lá do CAF, suas considerações finais, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado. Não, de novo, eu também queria agradecer pelo convite, uma oportunidade rica de discutir com gente interessante, inteligente, discutir com o Luiz, uma agenda de questões riquíssimas, super atual, enfim. O que eu espero é que a gente tenha capacidade e a tranquilidade eu diria, de desenhar as políticas públicas que serão necessárias, não apenas para nos ajudar nesse momento de urgência, mas talvez ainda mais importante vai ser na fase de recuperação e de estabilização. Eu acho que o momento de urgência é algo que, digamos, é algo conhecido do ponto de vista, você sabe o que você precisa fazer, você sabe a quem ir, você sabe mais ou menos o que você precisa para atender as pessoas com dificuldades em demandas sanitárias ou as pessoas sem renda e tal. Na fase de recuperação, a complexidade provavelmente vai ser muito maior e é provável também que a quantidade de recursos disponíveis e de organização e articulação das políticas públicas e privadas sejam também ainda maiores.
e eu tendo a acreditar que não vai ser fácil, e isso vai exigir muito de nós todos que estamos aqui discutindo esses temas e ajudando a pensar e a desenhar o futuro, a desenhar as políticas. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. E um abraço. Ok, Jorjão, voltando aqui a Fortaleza, vindo por aqui, procura para a gente, eu posso te levar para fazer umas trilhas aí nas dunas, tá bom? Fechado, combinado. Grande Obrigado. abraço, amigo. Tchau, bom te ver. Abração também, igual, Tá, tchau. Acho que o Paulo caiu, né? De novo. Acho que o Luiz faz as considerações finais. Perfeito. Pessoal, agradeço imensamente, vai dar prazer conversar com vocês, com o Jorge. Jorge, pô, os caras mais brilhantes com quem eu já trabalhei. Pena que foi pouco tempo, eu sempre falo isso. Assim, pessoal, a gente fez algumas considerações, às vezes isso parece que a gente tem algum grau de pessimismo, mas eu não vejo isso também com pessimismo, não. Eu acho que são oportunidades, tá? Eu acho que a pandemia, de alguma maneira, vai forçar a gente a fazer coisas que a gente estava protelando, tá? Um deles foi, por exemplo, teletrabalho. Tudo que era empresa não estava preparada, de repente se preparou. Então, isso é o próprio banco, que eu tenho exemplo, a gente sempre teletrabalho, tá, chegou uma hora que implementou. Isso vai acontecer em larga escala. E o Érico fez um comentário, a gente vai precisar rever modelo de risco, não só no Brasil, no mundo inteiro. Esquema de garantias, a gente vai ter que repensar, além das tradicionais, para onde mais a gente pode avançar. E eu acho que a gente vai ter espaço para ser inovador e para, nas circunstâncias que a gente vai enfrentar, a gente ser menos ineficiente ao operacionalizar crédito. Ineficiente, eu estou falando o mundo como um todo, né? Porque, de alguma maneira, alguns traumas que tiveram ali da última crise, assim, aquela coisa, na dúvida, dobra as garantias, na dúvida, faz isso, na dúvida, faz aquilo, e, bom, a gente chegou num ponto que as garantias, elas, como eu já mencionei, vão desabar. Então, assim, pessoal, eu acho que vai ter espaço para ter inovação, eu acho que vai ter espaço para a gente avançar em novos mecanismos, as circunstâncias muitos projetos ali que as pessoas desenvolveram, tal, mas por alguma questão foi engavetado, o pessoal esperava, agora vai ser a hora de aparecer. Então, tem esse outro ponto também, né? Eu concordo ali com o Jorge, eu acho que o símbolo da Nike é um pouco também o que eu vejo, acho que não vai ser uma recuperação muito rápida, acho que vai ser uma recuperação mas um pouco mais lenta, pelas próprias circunstâncias que a gente verifica, mas eu acho assim, dá para fazer do limão uma limonada, não vai ser nada fácil, mas a única coisa que eu tenho certeza é que, assim, pessoal, a gente não vai poder errar. Assim, a gente vai estar numa situação que não pode errar, você só pode acertar, o grau de erro vai ter que ser mínimo, senão aí a gente vai sofrer bastante. Mas é isso, agradeço, um grande abraço a todos. Maravilha, Luiz, maravilha, Jorge. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos os nossos professores e técnicos que estavam aqui conosco. E até uma próxima, meus queridos. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tem mais uma live da FEAC. Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigado, queridos. Tchau, abraço para todos. Tchau. Grande abraço, gente. Um abraço a todos. Obrigado. Foi excelente aí.